CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia para você, Felipe Pereira. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, né? Acompanhando aí as coisas que seguem com passos de formiga e sem vontade, no mais absoluto caos. Ô Bruno, tem uma informação que a gente ouviu mais cedo aqui no Jornal da CBN e eu gostaria de repercutir isso com você. O Ministério do Turismo definiu novas regras para os hotéis brasileiros com mudanças nos horários de entrada e saída dos hóspedes, limpeza dos quartos e registros digitais. As normas As normas entram em vigor em 15 de dezembro. A principal mudança é que o valor da diária deve corresponder a um período de 24 horas. Finalmente a diária sendo 24 horas. Teve que vir uma determinação do Ministério do Turismo para poder determinar que diária é dia. É o óbvio lulante, né? Mas faz parte, né? Então. O que acontece nesse caso é isso. Geralmente os check-ins, eles variam, né, Felipe? Mas comumente eles acontecem o quê? 2, 3 horas da tarde, depende do lugar. Tô dando um exemplo mais genérico aqui, né? Dos hotéis, cada um tem a sua regra, mas vamos supor, se às vezes entra às 2, mas o check-out tem que ser 11, meio-dia, então ficaria faltando aí 2, 3 horinhas, né? Que você teria que ter como correspondência, vamos dizer assim, para poder organizar um quarto, fazer algo nesse sentido para poder passar para a próxima pessoa, né? Então, agora a regra do Ministério é justamente nesse sentido. Olha, você pode até ter o período lá do que você vai fazer a adaptação, né? Da limpeza do quarto, a checagem, a fiscalização e etc, porque é óbvio que isso precisa ter, né? Entre um hóspede e outro, mas vai ter que pagar com base no que é as 24 horas mesmo, né? Se elas foram ou não foram devidamente utilizadas. Então é um pouco essa discussão, o debate que acabou sendo levado adiante. Então vamos ver como é que a coisa funciona, porque vai ter que fazer essa fiscalização também. Então tem isso. E isso vale para todos os tipos de hospedagem, tá? Resorts, pousadas, hostels, flats, tudo isso é determinado a partir de agora. E aí, como o Bruno bem disse, as hospedarias, né, elas continuam com a liberdade de poder definir os horários de check-in e check-out, mas precisam ter pelo menos 24 horas ao período, né, de 24 horas. Aí também fala sobre limpeza dos quartos, né, que aí tem que incluir a higienização completa em um período de até 3 horas e também permite, e aí a nova regra permite oficialmente a cobrança de tarifas extras para quem quiser entrar antes ou sair depois do horário combinado. Porque a ideia era justamente essa. O que você tem nesse período aí que não dá as 24 horas, né? Que é um período de 2, 3 horas de diferença entre o horário do check-in e do check-out. É justamente para você poder manter o quarto ali higienizado, limpo, organizado para aquela outra pessoa que chega. Então imagina uma situação onde o Felipe chegou na segunda-feira, né? 3 horas da tarde, saiu meio-dia. E eu cheguei depois na terça, querendo entrar meio-dia. Não dá, porque você vai fazer a higienização do quarto e tal. O que dá para entender a lógica, né? Por isso que os hotéis mantém o check-in e o check-out na sua opção. Mas o que não dava para entender que era uma crítica das pessoas. Mas se eu não vou ficar 24 horas, então por que eu estou pagando com base em 24 horas? Se até esse serviço já está contemplado no valor da tarifa que eu estou pagando, né? Então acho que essa era um pouco da discussão. Estava lesando ali de algum modo o consumidor, né? Mas aí a gente vê como a política, ela envolve muitas coisas, porque até nisso também tem relação. Tem regulamentação, tem relação, não tem a menor dúvida em relação a isso, né? A política, ela tá presente em todas as esferas da nossa vida, do pãozinho que você compra na padaria até tudo, né? O serviço que você contrata, a qualidade de como tá no posto de saúde, a educação, se falta ou não falta água tratada, a água que escorre pelo cano que não foi trocado devidamente em algum momento. Então tudo isso é política, né, Brasil? Tudo é política. A propósito desse tema, Bruno, já que a gente tá falando sobre... a gente tem o Lucas Neri daqui a pouco para falar sobre a sessão da Câmara, mas antes disso, eu queria só repercutir uma situação que nós até comentamos ontem fora do ar aqui, o Bruno Silva e eu, sobre a história da política, né? Sobre a atuação da política. Que às vezes eu acho que as pessoas mais fazem as coisas para poder se aparecer do que necessariamente para poder tentar propor alguma coisa. Digo isso por quê? Mas não tenha dúvida.
O vereador de Campinas, Nelson Osri, apresentou uma moção de apelo para que o Congresso Nacional não libere uso, comercialização, importação e distribuição dos cigarros eletrônicos. Aqueles vapes, sei lá como é que pronuncia isso, em razão dos riscos comprovados à saúde pública. Mais uma vez aquela história, o mérito não é questionável em nenhuma circunstância. É importante, é proibido isso no Brasil, precisa haver uma fiscalização melhor nesse sentido, que faz mal para a saúde, estudos comprovam isso. Agora, não vai ser literalmente uma andorinha, um vereador de Campinas que vai fazer o Congresso Nacional se movimentar, se mobilizar para poder fazer alguma coisa nesse sentido, né? Lembra aquela música do Titãs? 15 minutos de fama, mais um dos comerciais, né? Era tipo isso, né? Então, muitos vereadores querem, na verdade, acabar ganhando protagonismo. E, de novo, acho que você falou muito bem, Felipe. O mérito é inquestionável, né? O vereador pode estar extremamente preocupado com a questão da segurança das pessoas, da saúde, do bem-estar, dos malefícios que isso traz para a saúde, que são comprovados, inclusive do ponto de vista científico. Mas, assim, qual a capacidade que, de fato, uma moção como essa chegue a nível de plenário, sensibilize ou possa provocar uma mudança legislativa mais substancial a nível de Brasil? É nulo, né? Beira zero, né? Óbvio. O que o vereador pode fazer? O vereador pode e deve pensar do ponto de vista daquilo que é a capacidade do município de Campinas, do que pode intensificar em termos de fiscalização, do que pode intensificar em termos de campanha de conscientização. Ele pode, muito bem, através da Câmara, por exemplo, definir inclusive uma semana. Tô dando um exemplo aqui, né? Ele pode definir uma semana que seja uma semana voltada para a conscientização dos malefícios, uma ampla campanha, usar da tribuna para isso, enfim. Ele pode, tá no direito dele, tá na função representativa dele levar essa discussão, né? Ou pensar em articulação através da Secretaria de Saúde, de como tentar atingir esse público, que é o público que acaba sendo o mais afetado, né, por esse problema, que são os mais jovens, né, adolescentes, enfim. Eu acho que o mérito é o que a gente falou, o mérito é inquestionável. Agora, os meios, né? Nem sempre os fins justificam os meios, né? Acho que esse é o ponto. É isso, é sobre isso. Porque é aquela mesma história das moções de apelo que a gente vê ao governo nacional, de várias coisas que já falaram. Enfim. Vamos... E, Felipe, uma outra coisa. Aquela história que a gente vem falando é usar o espaço do legislativo para muitas pautas que são pautas extra-parlamento local, né? De novo, os vereadores são agentes políticos como qualquer um, não só podem, como devem ter a sua opinião, a sua percepção, externalizar, são livres para isso. Mas é pensar, inclusive, de uma forma, em termos de responsabilidade daquilo que se faz, responsabilidade do uso do recurso público, responsabilidade do valor que está sendo pago para o assessor, né, do espaço que está sendo utilizado, de você se dedicar em propor questões que possam ser mais substanciais para a localidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Então, usar essa energia, usar tudo isso para fazer algo que vai ser mais palpável, vai ser mais percebido aí diretamente pelo cidadão na localidade. Porque jornalismo é gancho, Valmir Bortoleto. Vamos aproveitar a história da energia e ver o que a Câmara Municipal de Campinas vai dispensar energia hoje. De autoria do vereador Luiz Rossini, do Republicanos, será votada a proposta que altera a lei de criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAT. O texto estabelece mandato de 2 anos para os conselheiros, com possibilidade de recondução. Segundo Rossini, a medida atende um pedido do próprio Conselho e busca valorizar a continuidade de integrantes que têm se destacado ao enfrentamento do problema nas drogas da cidade. Outro projeto relevante é do vereador Ailton da Farmácia, do PSB, que institui a Semana de Conscientização sobre o Climatério em Campinas. A iniciativa prevê ações educativas, campanhas de informação e parcerias com instituições do terceiro setor para apoiar mulheres que vivem o período de transição para a menopausa. O parlamentar defende que a legislação ajude a romper tabus e melhorar o atendimento médico e psicológico nessa fase da vida feminina. A proposta foi validada pela organização Mulheres de Fases, que atua na cidade desde 2023. Além dessas matérias, a ordem do dia inclui votações de decretos legislativos para a concessão de diplomas de mérito a cidadãos e empresas e projetos do Executivo para a desafetação de áreas públicas. A sessão acontece no plenário da Câmara, tem início às 18 horas e é aberta ao público.
De Campinas, Lucas Neri. Bom, é isso. Temos duas... temas importantes. Isso, tem. Dessa vez a gente não pode falar que a pauta tá totalmente fria, porque tem 2 temas relevantes, como o próprio Lucas Neri destacou. Mas ainda assim, eu penso no seguinte, o Bruno. Eu ainda acho que há questões maiores que precisam ser discutidas e que precisam ser apresentadas. Mas não tem a menor dúvida, Felipe. Concordo com você, assina embaixo, né? Como eu mando aquela figurinha ainda pra você, né? Assina embaixo, aí embaixo, né? A pessoa escreve, né? Gente, o Bruno, então, assim, né? o Bruno e eu trocamos tanta figurinha, e é tanta figurinha engraçada, que, meu Deus do céu. Porque a política às vezes é tensa demais, tá? A gente tenta distensionar não só esse espaço aqui conversando com o ouvinte, né? Pra falar o que realmente importa dessa história toda, né? Mas também pra gente poder dar umas boas risadas e nos divertir, né? Faz parte da vida também. Com bom humor, vai lá, já que tem tantas coisas que não nos agradam, né? Com mau humor fica pior, com bom humor pelo menos a gente dá pra levar mais suave. Dá para levar mais suave. Mas resumo da ópera, Felipe. Acho que a questão da discussão do climatério é importante, pensar nas estratégias, que é naquilo que a gente acabou de falar, né? Quando a gente estava comentando do cigarro eletrônico. Do cigarro eletrônico, né? Então acho que é uma estratégia válida, ok, né? Como isso vai ser viabilizado depois, cabe ao vereador também levar isso como pauta adiante e poder fazer essas articulações entre as organizações, o poder público, etc., para colocar essa semana de pé. Mas tendo o aspecto legislativo, ok, porque você tem lá oficialmente como uma preocupação do município, que é algo que está na agenda, está no radar, está no horizonte. E a questão da composição que veio por demanda do Conselho em virtude do combate às drogas, né? Que a gente sabe que é um problema gigantesco dos municípios de modo geral. De todos, né? Acho que é um problema, acho que eu diria mundial até. Aí, a propósito... E lógico, o município também não consegue resolver muita coisa sozinho, porque é algo que você teria aqui na base, né, Felipe? Que diz respeito ao tráfico, ao crime organizado, tem outros problemas que exigem articulações mais complexas. Não tem força para tudo isso também, né? Ainda sobre o cigarro eletrônico, né? O Eliseu Cirino mandou aqui a mensagem. Na escola que trabalhei como vice-diretor, convoquei a mãe de uma aluna para tomar ciência que a filha trouxe o cigarro eletrônico para a escola. Pasme, Felipe. Ela me disse com a maior naturalidade que ela tinha dado de presente para a filha. Me senti um ET, diz aqui o Eliseu. Tá certíssimo, Eliseu. Abraço pra ele, né? Eu também me sentiria, né? Mas acho que talvez os extraterrestres já tenham entendido algo que a gente não entendeu, né? Esse é o problema. Talvez. Esse é o grande problema. Ô Bruno, tem uma outra notícia aqui. Vamos lá. A Prefeitura de Valinhos informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inconstitucional uma lei municipal que criou a gratificação de risco de morte para os guardas civis municipais. Segundo a Procuradoria-Geral do município, ainda é possível apresentar recursos como embargos de declaração no próprio TJ, depois levar o caso ao STF, Supremo Tribunal Federal. A administração defende que a gratificação reconhece o risco envolvido na atuação dos guardas e pretende usar todos os meios jurídicos disponíveis para manter o benefício. É possível isso? É plausível isso? Juridicamente, do pouco que entendo, né, Felipe, Sim. É possível recorrer. Mas vamos voltar no que foi o despacho. Acho que esse é um ponto central, né? Eu estava até pesquisando um pouco mais a fundo para entender, e o argumento, na verdade, do pessoal da Justiça, traduzindo de uma forma simples para o nosso ouvinte, é basicamente o seguinte: olha, é inerente à função o risco de vida. Então não faz muito sentido pagar uma gratificação de forma genérica, sendo que você não está especificando no projeto, e a lei é de 2017, você não está especificando no projeto exatamente em que condições você pensa em pagar essa gratificação, que pode chegar até 40% do valor dos vencimentos, né, no caso ali de Valinhos. Você não está especificando em que condições isso pode ser pago. Então, por exemplo, você tem um guarda, mas que desenvolve uma função específica que tem uma maior periculosidade ali no dia a dia, na sua rotina. Então, você deveria dar essa justificativa. Esse foi o entendimento do tribunal, viu, gente? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu não estou falando contra os guardas sob hipótese alguma. O que eu estou dizendo que foi a justificativa do tribunal, que ele está dizendo o quê? Então, não faz sentido você pagar um adicional, uma gratificação ou algo nesse sentido. A função já está, né, no próprio vencimento básico, a ideia de que é perigosa, porque você está trabalhando diretamente no front da segurança pública. Sim. Então não teria muito sentido fazer esse pagamento da forma genérica. Mas o despacho também diz que não teria que ser devolvido nenhum tipo de valor daquilo que já foi pago, porque não identificou nenhum tipo de má-fé
por parte da administração na época, quando apresentou o projeto. Entendeu? Falou, ninguém ajude má fé, não foi um negócio para tentar beneficiar ninguém, mas que precisa fazer a devida regulamentação, porque entende que isso é inconstitucional. E aí o que a prefeitura está dizendo nós vamos recorrer a essa decisão, chegar nas instâncias superiores e, para questionar a dimensão da constitucionalidade, se for o caso, apresentar recurso até o âmbito do Supremo Tribunal Federal. Que detalhe, se não me falha a memória, não tem uma jurisprudência específica sobre isso ainda. E é justamente, se a gente parar para pensar, a gente está desde a semana passada comentando aqui sobre temas que não tem uma jurisprudência, como foi o caso das leis de Nova Odessa, com relação ao aumento de salário de prefeitos e secretários, que é uma discussão que ainda está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Agora, isso, né, essa questão o da propaganda dos prefeitos. O da propaganda muito bem lembrado, o da propaganda dos prefeitos nas redes sociais, nas próprias redes sociais. Então são vários fios que estão soltos, que precisam ser amarrados. Sim. E que vai chegar inevitavelmente na lógica da judicialização, né, Felipe? Não tem por onde, né? Porque nesse caso o município vai defender o quê? Eu vou continuar pagando porque isso aqui foi construído coletivamente, inclusive com os guardas, alvo de debate legislativo, em que pese os temas da guarda é competência do município. Né? Então, se há margem orçamentária para isso, por que não fazê-lo? E o que está discutindo é que isso é inconstitucional, porque pode abrir brechas para futuros questionamentos. Ou seja, do que a gente conhece nesse caso, Felipe, vai acabar nas mãos do Supremo, vai demorar um certo tempo para ter uma resposta final sobre isso tudo. Mas, de maneira colegiada, no âmbito do TJ, Tribunal de Justiça, todo mundo entendeu que é inconstitucional, viu, Felipe? É isso. É um tema que ainda vai... Que não faz sentido diante da função, né? Isso no ponto de vista jurídico, tá, gente? Não do mérito também, né? Isso que eu falo. Agora, do ponto de vista político, é óbvio que o prefeito deve estar de cabelo em pé. Você imagina você virar para os guardas que já incorporaram isso de 2017 para cá, como pagamento rotineiro para quem ganha o máximo ali, que é 40% acima do vencimento, você fala, vamos cortar 40%. Como isso vai parecer, né, para aquele que é o servidor? Estão tirando 40% do meu salário, entendeu? Isso é um outro problema também, que tem que ser administrado a partir de agora, exatamente. Exato. Bruno Silva, até amanhã, hein? Até amanhã, Felipe. Um abraço para você, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Sigamos agora, já que nós fizemos referência a músicas como Lulu Santos, né? Com passos de formiga e sem vontade. É isso. O legislativo às vezes tá assim, né? Passo de formiga sem vontade. Um abraço. Um abraço.